Quando paraquedistas descem e aterrissam em território hostil, eles esperam estar cercados pelo inimigo. Como eles quase certamente estarão em menor número e com menos armas, tiveram que criar maneiras únicas de sobreviver e revidar. De métodos malucos de lançamento e formas de transportar mais poder de fogo, até ganhar uma vantagem psicológica com um corte de cabelo estiloso, eles criaram uma grande variedade de ferramentas para cumprir a missão. A maneira mais convencional de lançar paraquedistas é saltar de um avião. Já a União Soviética teve uma ideia diferente. Nos anos 1930, o Exército Vermelho testava a doutrina de batalha profunda, focada em ataques rápidos e profundos atrás das linhas inimigas. E os paraquedistas eram perfeitos para essa estratégia. Era vital que todos os paraquedistas aterrissassem juntos e evitassem a dispersão. Em vez de saltar individualmente, tentaram outra tática. Voavam em um Tupolev TB-3, bombardeiro convertido para transporte de tropas. Quando chegavam à zona de salto, em vez de simplesmente pular por uma porta, eles saíam da fuselagem e se arrastavam pela asa usando cabos de aço como apoio para as mãos. Após os homens se posicionarem, o mestre de salto sinalizava com a mão e o grupo pulava, escorregando das asas e abrindo seus paraquedas durante a queda. Em teoria, todos iriam ao mesmo tempo, mantendo a unidade unida e evitando a dispersão. Durante a guerra, o Exército Vermelho foi surpreendido pela Operação Barbarossa, e a maioria dos paraquedistas acabou lançada na linha de frente como infantaria comum. Os soviéticos realizaram algumas operações aerotransportadas anos após o início da guerra, mas com sucesso limitado. Paraquedistas são infantaria leve por definição. O peso e as exigências de espaço das operações aerotransportadas limitam o espaço disponível. A maioria tinha metralhadoras, morteiros e outras armas mais pesadas, mas coisas como veículos não faziam parte normal do seu equipamento. No entanto, há algumas exceções. Já estava em uso o M20, um canhão sem recuo de 75 mm, uma peça de artilharia compacta de tiro direto. Também estava facilmente disponível a Scooter Vespa 150, usada por civis como uma alternativa barata ao carro, especialmente na França e na Itália. Combine os dois e voilà, a Vespa 150 Tape. Feita para Forças Armadas Francesas em 1956, a plataforma era leve, barata e fácil de usar. É uma scooter civil, então será que é tão difícil assim pilotar? Foram criadas para uso em dupla, uma prioriza o disparo, a outra carrega munição extra. A ideia era que os paraquedistas tivessem defesa anti-tanque móvel contra blindados soviéticos caso a Guerra Fria esquentasse. Por mais estranho que pareça, o Vespa 150 TAP realmente entrou em combate e foi surpreendentemente eficaz. É discutível o quanto um M20 pode causar de dano contra um tanque soviético, mas a arma era mais do que suficiente contra bunkers, ninhos de metralhadora e salas barricadas. Ela foi muito eficaz na Guerra de Independência da Argélia, navegando facilmente pelas ruas estreitas dos combates urbanos e dando aos paraquedistas levemente armados um rápido e confiável aumento de poder de fogo. Uma das maiores preocupações para um paraquedista é como encaixar seu equipamento no menor espaço possível. Diversos países solucionam esse problema oferecendo aos paraquedistas armas mais compactas. O Japão resolveu esse problema dando aos seus paraquedistas um fuzil de tamanho normal que se dividia ao meio. O fuzil de paraquedista terra, tipo 2, é quase idêntico ao fuzil padrão. Tipo 99. Era de ferrolho e usava cartuchos de 7,7 por 58 mm carregados com clipes de 5 cartuchos. A característica única era a capacidade de ser desmontado em duas partes. Essas partes podiam ser guardadas em uma bolsa separada para um salto de combate e montadas rapidamente após o paraquedista chegar ao chão. Ela era presa por uma grande cunha rosqueada que unia as duas peças, sendo simples o bastante para que um soldado treinado a montasse no escuro apenas pelo tato. Foram produzidos cerca de 21 mil fuzis paraquedistas tipo 2 durante a guerra, sendo essenciais nas raras operações aerotransportadas japonesas. Uma dessas operações ocorreu em dezembro de 1944 nas Filipinas. Paraquedistas japoneses aterrissaram atrás das linhas americanas e destruíram alguns aviões de observação, mas logo foram dominados pelo poder de fogo dos Estados Unidos. A maioria dos fuzis terra tipo 2 sobreviventes veio dessa operação, levados pelos americanos como lembranças após o fim dos combates. Provavelmente, a operação aerotransportada mais famosa foi durante o Dia D, ou desembarque na Normandia. Paraquedistas americanos, britânicos e poloneses pousariam antes da invasão anfíbia para interromper as comunicações e reforços inimigos e, de modo geral, causar caos atrás das linhas alemãs. Liderando isso estava Jake McNeese e os 13 imundos paraquedistas que aterrissaram horas antes dos outros. Jake McNeese, que tinha ascendência Choctaw,
e outros membros da unidade pintaram o rosto com pintura de guerra indígena e rasparam a cabeça estilo moicano. Isso não tinha nenhum propósito prático, mas foi um grande impulso psicológico. Os homens foram os primeiros a saltar em uma das operações militares mais importantes da história. Preparar-se psicologicamente para a batalha seria um grande impulso de moral. Outros paraquedistas também rasparam o cabelo em estilo moicano antes do dia D. O que eles não sabiam era que os alemães haviam espalhado propaganda para a população civil da França, afirmando que a inevitável invasão aliada seria liderada por paraquedistas. Todos eles eram criminosos condenados ou recrutados de asilos para doentes mentais e podiam ser identificados por suas cabeças quase raspadas. As tropas aerotransportadas acharam isso hilário. Paraquedistas ficam isolados de reabastecimento e levam todo o equipamento ao saltar. No entanto, eles só conseguem carregar uma quantidade limitada de equipamento diretamente. Para garantir que tenham todos os suprimentos necessários, não seriam só os paraquedistas que cairiam no solo. Um deles era o Kelly britânico, ou equipamento de container leve. Havia várias variantes diferentes, mas todas seguiam o mesmo princípio básico. Eram cilindros que podiam se abrir e ser preenchidos com munição extra, armas, rações, equipamentos de rádio e outros itens necessários. O Kelly era fixado externamente nos suportes de bombas da aeronave e, ao ser liberado, descia ao solo por paraquedas acionado por linha estática. Para os alemães, os contêineres de lançamento não eram um luxo, mas uma necessidade. Diferente dos americanos e britânicos, cujos arneses de paraquedas tinham 4 pontos de fixação na frente ligados a uma caixa de liberação rápida, os dos Fallschirmjäger tinham um único ponto central nas costas. Ao invés de aterrissar com os pés, eles caíam de mãos e joelhos e precisavam rolar ao tocar o solo. Esse modo de aterrissagem impedia que levassem fuzis ou outras armas, saltando apenas com pistola, faca e possivelmente granadas. Os contêineres eram o único meio dos paraquedistas alemães lutarem com eficácia. Existem muitas limitações dos paraquedistas e os planejadores militares trabalharam incansavelmente para resolvê-las. O que eles criaram foi algo tão eficaz quanto óbvio: simplesmente pousar o avião inteiro. Planadores são aeronaves sem motor que eram rebocadas por um cabo de aço até o alvo por um avião maior motorizado, como um C-47 ou um Ju-52. Ao se aproximarem da zona de pouso, desprendiam-se e planavam até o destino, chegando silenciosamente em um campo aberto sem serem percebidos pelo inimigo. Existem muitas vantagens em usar planadores em vez de saltar de um avião. As tropas pousariam juntas, reduzindo o problema da dispersão, e os planadores podiam levar armas mais pesadas, veículos e pequenas peças de artilharia. Eles também podiam pousar em áreas pequenas demais para aviões convencionais, sem risco de perder uma aeronave mais valiosa atrás das linhas inimigas. A maior desvantagem, porém, é a falta de controle. Eles ficavam à mercê da aeronave de reboque, e uma vez desacoplados, era só embalo e resta dali em diante. O piloto podia direcionar, mas uma aeronave desarmada, frágil, feita de tecido e madeira, não era o veículo mais seguro. Acidentes eram comuns, e eles podiam sofrer baixas mesmo antes de encontrar o inimigo. Apesar das limitações, eles foram fundamentais nas operações aerotransportadas durante a guerra, transportando tropas e veículos atrás das linhas inimigas antes do surgimento dos helicópteros. Esses são alguns jeitos engenhosos que paraquedistas encontraram para tirar o máximo proveito de suas limitações e caindo de pés primeiro para virar lenda.